Boa tarde. A gente está na nossa segunda aula. E para isso, vocês viram um pouquinho de como é a construção do nosso cérebro, como, eh, os pensamentos de curto e longo prazo ficam se situados na nossa cabeça e como isso influencia a nossa vida. Nessa aula, você vai entender um pouquinho de como foi feita essa formação. E para isso, eu vou compartilhar a tela, porque eu fiz alguns resuminhos, como eu gosto de fazer, e vou apresentando nossa aula, o resuminho aqui na tela. Então eu vou falando e compartilhando aqui com vocês. Vamos lá? Aula 2. E então, eu vou deixar um tempinho na tela para vocês tentarem entender e adivinhar o que seria essa imagem. Será que você consegue adivinhar o que é essa imagem? Agora, e essa? Essa imagem ficou fácil, né? Só que presta atenção nessa imagem e ao voltar, como você consegue reconhecer já o rosto da cobra e certinho o formato do corpo. É exatamente assim que nossa mente funciona. A nossa mente procura em atitudes, em comportamentos, em experiências já vividas para tomar como base em uma situação que está acontecendo. Então, nós sempre buscamos referências de coisas que já aconteceram conosco, entendeu? E aí, o que acontece? Quando nós nascemos, como se a gente estivesse sem nenhum aplicativo, né? Se a gente for fazer um comparativo ali com o celular, né? É assim que você pegou, como se você tivesse lá de fábrica um celular novinho, e sem nenhum aplicativo. Porém, o que acontece? Até os 6, 7 anos, porque isso tem uma pequena variação, obviamente, de pessoa para pessoa, né? Porque nós não somos engessados. Temos algumas direções, alguns direcionamentos, né? Que são próximos de comportamento e tudo. Porém, a gente tem uma pequena variação, né? De um ser humano para o outro. E o que acontece? Dentro de 0 a 2 anos, a gente tem o nosso cérebro em ondas, como se a gente estivesse num sono profundo. E o que acontece no sono profundo? São as ondas delta, e no sono profundo, nós registramos com grande intensidade os aprendizados do nosso dia. Por isso que o sono é extremamente importante. Então, do 0 aos 2 anos, nós estamos com o cérebro extremamente abertos para captar e já gravar lá, ó, naquela memória de longo prazo, esses aplicativos. Então, tudo que nós olhamos e percebemos no ambiente leva, né, a gente a tomar como base de referência. Por quê? Porque se faz muito a necessidade para sobrevivência. Se a gente não se nós não aprendemos a nos comportar igual as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente não se adapta à comunidade, né, que no princípio, no geral, são os pais, né, o pai e a mãe, e alguns parentes mais próximos do bebê, né? Depois de alguns meses, começa a entrar já às vezes, uma babá,
ou algumas cuidadoras, né, de escolinhas e tudo. Então, essas pessoas que têm autoridade e proximidade são as maiores responsáveis pela instalação desses aplicativos na nossa mente. Quanto maior a proximidade e a autoridade que nós percebemos daquelas pessoas, entende? Por quê? Porque o nosso cérebro nasceu lá vazio. Quanto mais rápido nós compreendermos e instalarmos esses aplicativos, mais fácil da nossa sobrevivência. Só que a gente nós nascemos, né, com um cérebro extremamente aberto para possibilidades. Por isso que quando somos bebê, né, nós testamos muito. Nós temos a fase oral, a fase que o bebê pega tudo, começa a tocar no pezinho, né, com o pé na boca, e é cheio de possibilidades, né? A gente ainda tem como usar, né, a base da ciência, o medo ele não o medo ele é aprendido, ele não é do ser humano, né? É a reação, né? Tem o nojo, tem a raiva, mas o medo, todo medo é aprendido. Por isso que muitas vezes as crianças têm reações contra animaizinhos, contra, ou, por exemplo, uma barata, né? Por o ser humano, no caso, normalmente a mãe, ter uma reação, né? Aquele animal, a criança registrou que aquilo é péssimo. Porém, se você pega um bebê sem nenhum contato anterior com o ser humano e coloca na água, ele sai nadando. Se você colocar ele num parapeito de um prédio, ele vai começar a engatinhar se você não tem a, a presença de outro ser humano para ele captar isso, né? Então, pela ciência, o medo ele é aprendido. E na religião, nós temos o livre-arbítrio, né? Se for usarmos a religião como base, né? A Bíblia. Então, Deus nos fez com um livre-arbítrio para vivermos possibilidades. Por isso que somos muito curiosos, né? E muito diferentes. O ser humano, ele nasce com características, né, que pequenas combinações tornam um ser humano único. Por exemplo, minha avó, ela engravidou 16 vezes, teve 12 filhos, e os 12 são totalmente diferentes só com, né, a genética do meu avô e da minha avó, por parte de mãe. E são 12 pessoas com personalidades muito diferentes, com fisionomia, comportamento, tudo isso. Por quê? Porque a unicidade e as nossas diferenças que nos fazem ser iguais, né? Iguais no sentido de... Ai, eu tô com um negocinho aqui na boca. Acho que agora eu consegui tirar. Iguais no sentido de ter muitas possibilidades, porém, cada um à sua forma. E também, o que acontece? A nossa singularidade do ser humano, a nossa unicidade, ela se dá pelo contraste. E conforme vão passando né, o tempo e vão sendo impostas condições e padrões, nós vamos nos comparando e perdendo essa unicidade. E se faz muito necessário retomar, né? Porque, por exemplo, você chega num período escolar e quando você
começa a ir para a escola, você gosta das suas cores, você tem suas cores preferidas, você tem, preza por conforto ou por outras características, porém, você é obrigado a usar uniforme. E o uniforme padroniza, nos coloca dentro de caixinhas, né, como padrões. E isso, tudo isso, tô explicando para vocês, por quê? Porque com base, tanto na nossa frequência cerebral, né, que tá muito mais de recebimento para instalação desses aplicativos, quanto você entender que quanto maior a proximidade, maior autoridade nós temos, que nós vamos tendo as nossas possibilidades com o passar do tempo sendo podadas e vai a nossa a nossa singularidade, né? E a nossa unicidade vai sendo limitada. O que nos leva no momento a gente começar a se comparar demais. E o ser humano é extremamente visual. As nossas memórias, né? Nós somos muito visuais, auditivos sonoros, porque a música tem um impacto muito maior, porque ela causa ondas, né? De frequências diferentes. Mas tudo que nós vemos, a gente busca e traz como uma lembrança visual. Por exemplo, se eu falo para você, não pensa no elefante rosa. Você acabou de pensar no elefante rosa, né? Então, você compreende que o não, ele não é processado, porque o não é subjetivo. O não, ele não tem uma imagem. E isso impacta diretamente na forma que a educação é feita, né, com o ser humano. Nós escutamos muito não, e nós falamos muitos nãos, né, para as nossas crianças. Porém, como nós não processamos esse não, nós entendemos exatamente o verbo, porque o verbo a gente consegue visualizar. Entendendo todo esse contexto importante para a formação da nossa personalidade, das crenças são não crenças religiosas, tá, gente? Quando eu falo em crenças, é aquilo que você acredita, são as suas percepções, né? Por quê? Porque as nossas experiências, nossas percepções são construídas de acordo com as nossas experiências de vida. E assim como esse tronco de árvore, se você for ver lá bem no meinho, é como se fosse uma primeira experiência. Porém, quando você pega o segundo anel ali, que na árvore representa mais um ano de vida, né, que é o casco que vai se formando do caule, as nossas experiências também se dão dessa forma, né? Nós não excluímos uma experiência anterior quando vivenciamos uma nova. E sim, vamos dessa forma acumulando, como se fosse realmente ali essas camadas que vão se sobrepondo na nossa percepção para formar o que hoje somos, o nosso comportamento e o nosso entendimento e como nós percebemos as situações dos meios. Então, como eu falei um pouquinho antes, né, a programação se dá principalmente até os 7 anos, onde a gente vai estar fechando ali mais ou menos as características comportamentais e sociais, né? A base dessas características. Por quê? Porque aqueles aplicativos, né, iniciais vão ser
instalados, né? Foram por uma totalidade ali instalados. Então, até os 7, 8 anos, você já criou muita perspectiva. E quem são os programadores desses aplicativos, né? Claro que tudo com base na sua percepção. Obviamente que você vai programar, porém com os programas de quem? Dos 5 P's. Né? A gente chama muito na PNL, né? Programação Neurolinguística, dos 5 P's por conta de facilitar o P, tá, gente? Né? Para lembrar. Porém, eu vou explicando para vocês por que não é para levar o pé da letra. Primeiro são os pais, né? Que são os grandes influenciadores. A gente tem uma grande simbiose ali e uma identificação com a mãe, né? Num primeiro momento. E depois a gente começa a compreender que nós não somos parte da mãe. E aí entra a figura paterna nesse momento, né? Ou uma terceira figura. Porque aí o bebezinho sente como ele sendo um, a mãe dois, e também existe um terceiro. Não só os pais, como em si, né? Parentes próximos, irmãos. Porém, seres que quanto maior autoridade e maior intimidade, que são os pais, maior a capacidade de programar com emoção esses aplicativos, né? Esses programas. O outro P, a gente pode falar que são os programas, as propagandas, né? Que são as da TV. E atualmente a gente está vendo aí uma migração e uma combinação da televisão com a internet. YouTube, outros meios, né, de comunicação, onde agora a gente está com uma vasta gama aí, receber essas, como se diz, é uma vasta gama de receber esses estímulos e esses conhecimentos, né? Então, antigamente era só lá o SBT, a Globo, tal, no geral, há alguns canais que eram de TV fechada, né? Nickelodeon, Cartoon, agora tem todos esses, e tem também Netflix, Disney, canal da Disney, canal do HBO, YouTube e entre outros, né? Então, a gente coloca programas e propagandas de TV, por quê? Porque são constantemente consumidos e isso acaba formando, né, programinhas ali de como você interpreta a vida. Outro programador, né, que são os padres e os pastores, para quem tem uma frequência muito assídua, quem tem uma religião, né, que frequenta, porque eles são grandes autoridades. Você vê uma pessoa lá na frente, né, preciso de água. Vou pegar minha água, peraí. Então, e nós, né, presenciamos essas pessoas lá na frente e tomando aquilo como uma verdade, uma realidade da nossa vida, né? O que é dito por eles, porque os nossos pais, nossos parentes que nos levam a culto, missa, igreja, enfim, assim como qualquer outro, tá, gente? Eu coloquei padre e pastores ali, mas
são realmente os dogmas e a religião no sentido geral. Esses ícones da fé, né, que colocam através de palavras e acabam nos direcionando com algumas crenças e coisas que acreditamos da vida. Outros que super influenciam são os professores, nosso sistema educacional. Porque logo, desde cedo, os pais compartilham ali, né, da educação com os filhos. Compartilham a educação dos filhos com os professores, os mestres. Então, o sistema educacional e aquele representante de sala de aula, assim como os diretores e coordenadores da escola, influenciam muito, né, aquelas crianças. Então, se um professor acaba pegando no pé ou trazendo um pouco de exclusão para aquela criança, aquilo vai ressoar também de forma muito intensa, por ele ser um representante, uma autoridade muito grande na vida da criança. E aí, por último, a gente tem a parte dos partidos políticos, né? Os políticos em si, os partidos, porque conforme vamos crescendo, às vezes diretamente, né, por escutar, caso os pais assistem bastante, a criança vai ver diretamente, porém, acontece também de os partidos políticos serem formadores de crenças e opiniões através dos pais e dos parentes e daquela nossa bolha que a gente sabe e que vivenciamos. Eu acho que isso aqui está torto. E daquela bolha que nós sabemos, né, que existe e que vivenciamos. Então, acaba tornando muito impactante, né, a questão política na formação dos nossos programas aí. E eu coloquei aqui a Chita e a rainha, né? Que é a parte do consciente, o emocional e o racional, né? Onde nós temos o quê? A parte de razão, reflexão, sensação, pensamentos, a memória funcional, a força de vontade, onde a gente registra os nossos objetivos, onde faz a parte de análise. E nós temos na parte ali que eu chamei de Siri, né, onde a gente tem a nossa memória, o nosso computador, são os medos, as crenças e paradigmas, as fobias, os desejos, compulsões, a autopreservação, hábitos, fantasias, tudo que a gente registrou de acordo com toda essa programação da nossa vida. E, obviamente, que a gente não tem só traumas e crenças só da nossa infância, tá, gente? Um trauma, ele acontece quando algum evento se faz repetidas vezes ou que cause um grande impacto emocional. Então, quando você sofre um grande impacto emocional, perder uma pessoa, sofrer um acidente, um abuso, mesmo que depois, né, muitas vezes um assalto, algo nesse sentido, pode trazer um grande trauma, né, e levar a pessoa a ter um estresse, inclusive pós-traumático, sendo necessário bastante atenção, né, quando tem eventos de grande impacto emocional.
Continuando aqui. Então, a grande notícia é que se toda essa programação está dentro de você, a cura também está, né? A cura do quê? O que é uma programação negativa? O que é algo que eu possa levar como que não foi legal? Toda programação que prejudica a sua vida. Então, tudo que você for vendo que é uma crença que atrapalha de você ter uma vida leve, de evoluir, de se relacionar não só com o seu cônjuge, né, como com a família, com amigos, tudo que trava a sua vida e limita as suas possibilidades, precisa ser olhado, precisa ser revisto. Porque nós não viemos para sofrer, gente. Se você acredita que você veio nessa vida para você sofrer, pagar por pecados, por pesos, porque não, você veio para evoluir, sim. Você veio para passar por provações, mas essas provações não precisam ser pesadas. Essas provações nada mais são do que a necessidade de você ter novas habilidades. Você precisa desenvolver habilidades que você não está capacitado. Entende? Se você não está capacitado para fazer algo, se você não está habilitado, obviamente que aquilo vai pesar, vai ficar difícil. Então, não é aceitar que a vida é pesada, e sim buscar se capacitar, buscar se compreender qual é o motivo de ter algo que está pesando. Se está pesando para mim, é porque eu preciso evoluir de alguma forma nisso. É se observar. Autoobservação, sabe? Muito mais do que se cobrar, se culpar, ou pensar que precisa ser sofrido, ser dolorido. Então, se a cura está em você, é entender o que está pesado, o que está dolorido, começar a se perceber, anotar. E a gente tem algumas técnicas, pelo menos são as que eu conheço, tá? Eu não posso passar técnicas que eu acredito que possa haver realmente, mas eu vou passar para vocês dentro das que eu conheço, inclusive com base numa uma compartilhação que o Bruce Lipton compartilhou. O Bruce Lipton, ele é um biólogo, né, que estuda sobre células, e a epigenética veio dele, né? Então, dele não, dos estudos, né? Algumas coisas muito do estudo dele. Ele fala sobre a biologia da crença, né? Sobre o quanto que nós acreditamos influencia a realidade, né? Então, acreditar numa doença. Ele fala também sobre remédios placebos, né? Placebos e nocebos, que são remédios que não fazem efeito, né? Não fazem efeito
fisiologicamente, porém, intelectualmente a pessoa atinge a cura por acreditar que aquele remédio vai curá-las, né? Ele cita até alguns remédios que são nada mais, nada menos do que água com açúcar, e remédios que a indústria farmacêutica ganha milhões com esses remédios. E aí, eu vou pegar para vocês aí qualquer aula e eu compartilho com vocês, né? No momento que eu estiver dando uma aula que eu lembrar do nome do remédio, que eu vivo visitando o livro e vídeos do Bruce Lipton. Então, ele também compartilha, né, dessa ideia sobre a nossa reprogramação, que a cura está dentro da gente, né? Reprogramação no sentido do quê? Mudar esses caminhos que foram feitos na nossa infância e que não ajudam, né? Não trazem benefícios. Então, através da hipnose para a gente acessar, porque muitas vezes nós não temos nem consciência, está tudo lá no subconsciente. Então, a hipnose pode ajudar, sessões de hipnose, né? A gente entrar num estado onde o nosso cérebro está em algumas ondas, que a gente consiga acessar esses fatos, porque muitas vezes a gente bloqueia da nossa memória por conta disso, e por ser traumático, né, por ser doloroso. A segunda forma é repetição para criar novos hábitos. Então, eu quero criar uma nova forma de me alimentar. Como eu faço isso? Repetindo. Repetindo, 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 repetindo. Né? Constantemente, eu me alimento de forma que eu gostaria, só que o que acontece? Exige uma extrema força de vontade, né? Porque o poder do hábito, que é aquele livro que fala que você muda um hábito em 21 dias, esse livro não tem comprovação científica, gente, e depende do hábito que você quer mudar. Em 21 dias você não consegue. Eu tô há 1 ano treinando com o personal 3 vezes por semana, e eu não consegui mudar ainda o hábito de amar ir para academia. Eu não amo ainda, e eu ainda preciso do personal me catando pelos cabelos e levando para treinar. Então, não é para tudo que, né, a gente cria um novo hábito em 21 dias. Então, a gente precisa de muita força de vontade. A terceira opção é você ter uma reprogramação através de um grande impacto emocional, né, um intenso impacto emocional. Por exemplo, uma pessoa que muda um hábito alimentar e de exercício após um infarto. Ela teve a sensação de que estava perdendo a vida, né? Sofreu ali um grande baque. Eu posso até trazer para vocês que o meu pai, por exemplo, ele parou de fumar, ele criou um novo hábito. Quando eu era nova ainda, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mas eu me lembro dele fumar 3, 4, 5 maços de cigarro por dia. Ele fumava literalmente, acendia um no outro, para dar tempo, né? Porque senão não dava nem tempo de fumar tudo isso em um dia só. E quando eu tinha uns 11, 12 anos, ele foi picado por uma aranha. E ele ficou muito tempo na UTI, quase teve que amputar a perna dele. E depois disso, após esse impacto, né, muito grande, ele não pôde fumar por muito tempo, né, na UTI não podia fumar, e ele ficou muito tempo internado. Então, aí ele mudou o hábito de fumar, e ele parou de fumar, ele tomou essa decisão, obviamente, e com esse impacto emocional, ele conseguiu parar de fumar. E vou deixar ali para vocês, lá no módulo Arco-Íris, eu vou falar para vocês como é essa modalidade, né, de psicologia energética, onde a gente testa e pergunta para o nosso corpo
daquela listinha que eu também deixei aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui embaixo uma lista com crenças. E não precisa se limitar a essa lista, tá? Você vai pensar em todos os hábitos e todas as crenças que você tem que atrapalham a sua vida, tá? E não precisa ser feito só dessa vez. E ao longo do tempo, você vai fazendo sempre que você identificar que tem uma nova, né? Algo travou sua vida e você quer utilizar essa técnica. Eu vou deixar numa aula à parte, e aí vocês, primeiramente, essa lista com todas as crenças e façam, vão assinalando, né, cada opção dessa lista, tudo o que você sentir que traz um incômodo, que traz uma inquietação. Primeiro exercício é só esse, vai só ticando. Quando você falou, nossa, isso aqui para mim faz sentido. Ou então você falando, não faz sentido, mas mexe comigo um pouquinho. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. O que você acha desse pensamento? Que dinheiro realmente não dá em árvore? Então, faz uma listinha. Faz um tiquezinho, né? Faz uma marcação. Mas eu vou te dizer que o dinheiro é o quê? Um papel. O papel é celulose. E celulose é... Então, assim, crenças podem ser alteradas, às vezes, muito mais rápido do que um hábito, né? Uma que requer força de vontade. Então, vamos ficando por aqui. Pegue primeiro sua listinha, faça, assinale, né? Todas as opções ali que te causam essa sensação de nossa, eu acho que eu tenho alguma coisa disso aqui que me trava, né? Que eu não consigo mais dinheiro, ou atrapalhando meus relacionamentos, ou eu tenho essa percepção sobre mim. E após isso, lá no Arco-Íris, tem uma aula que chama reprogramação, tá? Reprogramação emocional. E aí, você vai até lá que eu vou estar explicando nessa outra aula como fazer essa técnica da psicologia energética, né, o Psyche, para você ter acesso e reprogramar essa crença. Até mais, até a próxima aula. Não deixe de fazer os exercícios, porque é só colocando em prática para a gente conseguir transformar, né, as nossas atitudes aí e para a gente ter uma vida muito mais leve, muito mais gostosa e extraordinária. Até a próxima aula!